Boa noite, neste vídeo vou criar um método para eliminar um user na base de dados. Ou seja, quando clicar no botão Delete, é enviado um pedido ao controller, que por sua vez vai chamar um método que vou criar agora na classe da user, e esse método será responsável por eliminar um user na base de dados. Vou começar por criar então o método ele será público e será do tipo boolean, ou seja, vai devolver um true ou false, true caso o user seja eliminado com sucesso e um false caso aconteça algum erro na eliminação do user. Vou dar um nome ao método de delete user. Semelhante ao método create user, vai receber também um objeto do tipo user model. E vou também precisar destes três objetos. Vou fazer aqui um copy-paste, ou seja, para abrir a conexão, e um objeto do tipo prepare statement, que também permite evitar as injeções de SQL. Dentro de um try-catch vou efetuar a comunicação com a base de dados. Vou criar então uma string que vai receber a instrução SQL. Vou dar um nome a essa string de query SQL, que vai ser igual então a delete from, a base de dados é users, where a coluna onde consta o ID tem como nome ID user, ID user, que vai ser igual ao ponto de interrogação, que é o prepare statement, espera parâmetros com o ponto de interrogação. E agora será o PS, que é o objeto do tipo prepare statement, vai ser igual, muito semelhante ao que está aqui em cima, ou seja, é igual, posso fazer o copy-paste, mas será con.prepare statement e passo então a string onde consta a instrução de SQL. De seguida, vou indicar o parâmetro onde consta o ID user. Neste caso será então ps.setInt. E qual é o parâmetro, a posição do parâmetro? É este aqui, é a posição 1. E aqui será então userModel.get. Quero obter então o ID user, get ID user. E agora ps.executeUpdate. E aqui vai devolver as linhas afetadas, e o que eu vou criar é uma variável do tipo inteiro, ou seja, aqui será int, e vou dar o nome a esta variável de row affected, que vai ser igual então a ps.executeQuery. E caso devolva maior que 0, ou seja, tenho pelo menos uma linha afetada, uma linha foi eliminada, eu vou devolver verdadeiro. Aqui vou criar também uma variável do tipo boolean, vou dar o nome de result, vai ser igual a row affected maior que 0. Ou seja, esta instrução aqui indica que se o row affected for maior que 0, ele devolve verdadeiro. Caso contrário, devolve falso. E return result. Aqui é return result. No catch, eu vou efetuar um system.out.println das exceções. Aqui será e.getMessage. Aqui vou alterar para SQL. Aliás, vou alterar para o que tenho aqui em cima. Basta só um copy-paste que tenho no método createUser. E no finally vou fechar
a conexão e o prepare statement, o objeto do prepare statement. Ou seja, o finally dentro de um try-catch é sempre executado. Aqui será ps.close e também con.close. É necessário inicializar o objeto do prepare statement, que será igual a null. Aqui vou adicionar ao throws o SQL exception. E tenho desta forma criado o método para eliminar um utilizador. Falta só aqui retornar falso, caso aconteça algum erro. Return false. E vou efetuar um teste. Vou criar o método main, public static void main. Vou criar um objeto do tipo userModel. Vou dar um nome a esse objeto de userModel, que vai ser igual então a new userModel. Vou também criar um objeto do tipo DAOuser. Vou dar o nome de DAOuser, que será igual a new DAOuser. E agora sim, vou efetuar um set ao ID do user, ou seja, aqui será userModel.set ID user e eu vou, por exemplo, eliminar, vou só fazer aqui uma query, vou eliminar, por exemplo, o João 4, que tem como ID o 72. Então vou fazer aqui o set ao ID user como o valor 72 e agora sim vou chamar o DAOuser e o método para eliminar o utilizador, que é o deleteUser, que recebe um objeto do tipo userModel. E passa então o objeto do tipo userModel. Uma vez que este método devolve um verdadeiro ou falso, um true ou false, eu vou criar uma variável para receber esse valor, uma variável do tipo booleana. Boolean, vou dar o nome de result, que vai ser igual ao DAOuser.deleteUser. Aqui vou efetuar um throw e fazer um system.out.println de result. Caso o result seja igual a true, indica que o utilizador foi eliminado com sucesso. Vou clicar com o lado direito do rato e run file. Devolveu o falso, porque a coluna IDUser está incorreta. Ou seja, aqui será IDUser. Vou executar novamente e cá está. Devolveu o true, indica que o utilizador foi eliminado com sucesso. Vou executar aqui a query, cá está. Foi eliminado o João 4. Vou fazer um teste para o caso de acontecer algum erro. Por exemplo, vou indicar um ID user que não exista na base de dados. Por exemplo, o 74 e vou executar novamente. Cá está, ele retorna falso. Indica que aconteceu um erro a eliminar o utilizador. E desta forma foi criado um método para eliminar um user na base de dados. No próximo vídeo vou criar a função em jQuery que vai enviar um pedido ao controller que por sua vez vai chamar este método, aqui o método deleteUser, que vai eliminar um utilizador na base de dados.